medianos. Muito bem. Está gravando. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, né? Estamos aprendendo bastante coisa e nos fortalecendo para a nossa caminhada aqui na Terra, né? Eu vou pedir, como o pessoal gosta de chamar, a Claudinha, né, para ler para nós. Semana passada, a gente estudou sobre esse espírito aqui, o L. Stanisław, né? Stanisław. Não apareceu. Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Vou colocar o nosso amigo aqui. Maravilha, apareceu aqui. A gente estudou sobre ele, né? E o médium dele falando, né? Que ele agora está aprontando para reparar as faltas que ele teve, né? E está aí na esfera inferior para ensinar, fazendo com que progresso os espíritos, como ele, deixar de cumprir as leis divinas. É a reparação que lhe é pedida. Poderá agora conquistar a felicidade, porque essa é a sua vontade. Mas nós estávamos falando da questão da vontade, do pensamento, do sentimento. Então, na medida que ele tomou consciência das leis divinas e tudo, né, esse nosso irmão se volta, né, o guia dele está ajudando e tudo, e se volta a esse trabalho. E é o que nós estamos também aqui, né, buscando, na medida que a gente vai compreendendo e tudo, e colocando em prática essas leis, a gente vai se fortalecendo, né? Porque essa é a nossa vontade, nos tornarmos pessoas melhores, não é isso? Porque ninguém estaria numa sexta-feira, né, às 20 horas da noite, estudando, né, se não houvesse essa vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Entendeu? Eu não tenho dúvida. Então, vamos falar da senhora Ana, né? Belleville. Acho que é isso, né, Cláudia? Você lê para nós? Então, vamos lá. Senhora Ana Belleville, jovem senhora, falecida aos 35 anos, após uma doença longa e cruel. Vivaz, espirituosa, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, possuía, além disso, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que jamais a deixava desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais tinha muito a se queixar, estava sempre pronta a prestar-lhes ajuda quando necessário. Intimamente ligados a ela por muitos anos, podemos seguir todas as fases de sua existência, assim como todos os seus episódios finais. Um acidente provocou a terrível doença que a levaria à morte, depois de mantê-la de cama por 3 anos, presa aos mais cruéis sofrimentos, que ela suportou até o último momento com uma coragem heróica e sem que sua alegria espontânea a abandonasse. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam à vida presente, a que se prendia, sem que tivesse medo da morte, no entanto, e sem buscar os prazeres materiais, mesmo porque sua vida era muito simples. Com tranquilidade, privava-se do que não podia obter, mas possuía um sentimento inato do bem e do belo, que estampava até nas mais pequenas coisas,
Queria viver mais por seus filhos que por si mesmo, por sentir que lhes era necessária a sua presença. Eis porque se agarrava à vida. Conhecia o Espiritismo sem o haver estudado profundamente. Interessava-se por ele, mas não chegou a fixar suas noções acerca do futuro. Para ela era uma verdade, mas que não lhe deixava nenhuma impressão profunda no espírito. O bem que fazia era o resultado de um impulso natural, espontâneo, e não motivado pela ideia de recompensas ou penas futuras. Já de muito antes, seu estado era desesperador, de modo que se esperava vê-la partir a qualquer momento. Ela mesma não tinha mais ilusões. Um dia em que se encontrava ausente o marido, sentiu-se desfalecer, compreendendo que sua hora havia chegado. Sua visão nublou-se e a perturbação a tomou. Sofria toda a angústia da separação. No entanto, não admitia morrer antes da volta de seu marido. Fazendo sobre si mesma um supremo esforço, ela disse: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si mesma, recuperando o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido voltou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque ainda tinha que te passar várias recomendações. A luta entre a vida e a morte prolongou-se assim por mais 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Número 1. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Queridos amigos, obrigada por vossa preocupação comigo. Fostes para mim, ademais, como bons pais. Pois bem, alegrai-vos, eu estou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Fui para junto deles assim que deixei o corpo. Número 2. Parece-nos que sua perturbação não foi longa, pois nos responde com lucidez. Meus amigos, sofri tanto e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova acabou. Não posso dizer que esteja libertada por completo, mas, ao menos, não sofro mais. E isto é, para mim, um grande alívio. Neste momento, estou radicalmente curada. Asseguro-vos isso, mas preciso do auxílio da prece para poder depois vir colaborar convosco. 3. Qual foi a causa de seus longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. 4. Poderia descrever como foi esse passado? Oh, deixai que o esqueça por um tempo, pois tão caro paguei por ele. 1 mês após a sua morte. 5. Agora que já deve estar completamente desprendida e se reconhece melhor, gostaríamos de ter com a senhora uma conversa mais detalhada. Poderia dizer-nos qual foi a causa de sua longa agonia, visto que permaneceu durante 3 meses entre a vida e a morte? Obrigada, meus bons amigos, por vossa lembrança e pelas preces bondosas.
como me foram salutares e quanto contribuíram para o meu desprendimento. Tenho ainda necessidade de amparo. Continuai a orar por mim. Compreendeis o que é a prece, não as fórmulas mecânicas repetidas por tantos que não se dão conta do efeito produzido por uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos foram amplamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos meus queridos filhos, que com tanto pesar deixei. Prolonguei eu mesma meu sofrimento. O desejo ardente de viver para meus filhos fazia com que me agarrasse de certa forma à matéria e, ao contrário dos outros, teimei em não abandonar o pobre corpo, com o qual era forçoso romper, ainda que me fosse o instrumento de tantas dores. Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia. Quanto à minha enfermidade e às dores que sofri, era uma expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ai de mim, meus bons amigos, se vos tivesse ouvido, que imensa mudança haveria em minha vida atualmente. Quanto alívio eu teria experimentado em meus últimos instantes. E como esta separação teria sido mais fácil se, em vez de a ela opor-me, tivesse me deixado levar, confiando na vontade de Deus pela corrente que me arrastava. Porém, em vez de dirigir meu olhar para o futuro que me aguardava, eu via somente o presente que abandonaria. Quando retornar à terra, asseguro-vos que serei espírita. Que vasta ciência! Assisto às vossas reuniões com frequência, assim como às instruções que vos são dadas. Se eu a tudo isso tivesse compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido bem menores. Mas a hora não era chegada. Hoje compreendo a bondade de Deus e sua justiça, embora não esteja adiantada o bastante para não me preocupar mais com as coisas da vida. Meus filhos, principalmente ainda, me prendem a ela, não mais para mimá-los, mas para velar por eles, inspirando-lhes a seguir a estrada que lhes indica agora o Espiritismo. Sim, meus bons amigos, tenho ainda grandes preocupações, uma sobretudo porque o futuro de meus filhos dela depende. 6. Poderia dar-nos algumas explicações sobre o passado que tanto deplora? Ah, meus bons amigos, estou pronta para vos fazer a confissão. Desprezei o sofrimento alheio. Vi minha mãe sofrer sem dela a piedade, chamando-a de doente imaginável. Por não haver acamada, supunha que ela não sofresse e ria de seus lamentos. Eis como Deus castiga. 6 meses após sua morte. 7. Agora que um tempo bastante longo se passou desde que deixou seu invólucro terrestre, poderia descrever-nos a sua situação e as suas ocupações no mundo dos espíritos? Durante minha vida na Terra, fui o que geralmente se denomina uma boa pessoa, porém, antes de tudo, eu prezava meu bem-estar. Compassiva por natureza,
não teria sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar o infortúnio. Hoje tudo mudou, sendo embora a mesma, o eu de antes modificou-se, adquiri novas qualidades e hoje vejo que não há categorias ou outras condições além do mérito pessoal aqui no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava com sua esmola. Cuido especialmente dos que se afligem com os dramas familiares, a perda de parentes ou da fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, tarefa que me deixa feliz. Ana, uma importante questão que resulta dos fatos supercitados, a saber, uma pessoa poderia, por um esforço da própria vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo? Resposta do Espírito São Luís. Se a resposta a essa questão fosse irrestritamente afirmativa, daria ensejo a falsas consequências. Evidentemente, em certas condições, o espírito encarnado pode prolongar a existência corporal para concluir instruções indispensáveis, ou, ao menos, que o acredite ser. É possível que se lhe permita isso, como no caso de que tratamos, assim como em muitos outros exemplos. Essa prorrogação da vida de qualquer não pode ser senão de curta duração, porquanto não é permitido ao homem interferir na ordem das leis naturais, tampouco provocar um retorno real à vida quando esta já tenha chegado a seu tempo. Trata-se apenas de uma suspensão momentânea. No entanto, a despeito da possibilidade desse evento, não convém concluir que possa ocorrer de forma corriqueira, nem crer que esteja no poder do indivíduo assim prolongar a sua existência. Como prova para o espírito ou para viabilizar a conclusão de uma missão, os órgãos comprometidos podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por algum tempo a manifestação material do pensamento. Tais casos constituem antes a exceção e não a regra. Tampouco convém ver em tal fenômeno uma derrogação das leis de Deus, que são imutáveis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência da missão de que foi encarregada e deseja, apesar da morte, concluir o que não pôde até então finalizar. Por vezes, pode também ser uma espécie de punição imposta ao espírito que duvida do futuro, ao conceder-lhe um prolongamento de vitalidade com o qual ele sofre inevitavelmente. São Luís. Poderia também causar espanto a rapidez do desligamento desse espírito, levando-se em conta seu apego à vida corporal. É preciso considerar, no entanto, que esse apego não tinha nada de sensual, nem de material. Tinha até mesmo o seu lado moral, já que era motivado pela preocupação com os filhos de pouca idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e moralidade. Um grau a mais estaria entre os espíritos felizes. Portanto,
Não havia nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, prendia-se apenas por poucos fios que ela queria impedir que se rompessem. Entretanto, pela sua resistência, ela foi punida com o prolongamento dos seus sofrimentos inerentes à própria doença, e não com a dificuldade do desligamento. Eis porque, após o desprendimento, a perturbação durou pouco. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como da maioria das evocações feitas em épocas diversas, ou mais ou menos distanciadas da morte. A transformação que gradualmente ocorre nos pensamentos do espírito, cujo progresso é possível acompanhar. No caso desse espírito, essa mudança traduz-se não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais correta das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, assim, um fato comprovado pela experiência. E esse progresso é posto em prática na vida corporal, que constitui o teste de suas resoluções, o cadinho em que se depura. Uma vez que a alma progride após a morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva de seu destino constituiria, como já dissemos antes, a negação do progresso. Não podendo coexistir as duas coisas simultaneamente, resta aquela que conta com a sanção dos fatos e da razão. E a gente termina dos espíritos medianos, né? Mas vamos lá, que essa última Nossa, tem muita coisa tem importante. muita coisa para a gente pensar aqui junto. Né? Senhora Ana Belleville. A Idade Média no século XIX era de 35 anos. Né? As pessoas não viviam muito, não. Uma pessoa com 40 anos nessa época lá já era uma idosa. Kardec viveu bastante pela época dele. Né? Não era comum a pessoa viver até os 60 e poucos anos. Né? No século XIX, porque não tinha penicilina. E pela própria, o avanço da medicina, que não é como hoje, né? Não tinha penicilina, não tinha remédio para dor, né? Como nós temos hoje, que você compra na farmácia vários tipos. Não tinha hospital, né? Não tinha hospital. Então não era fácil. Interessante essa mensagem. Então, vamos pegar alguns pontos, né? Ela sofreu um acidente, né? Ficou presa a sofrimentos muito cruéis, né? Mas sempre é colocada aqui como uma pessoa boa, né? Agora, coloca um ponto importante para a gente, assim, acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava pouco com isso. Vocês entenderam o que significa preocupar pouco com isso? Por exemplo, nós aqui, todo mundo aqui acredita que tem uma alma, que a gente tem uma vida espiritual, né? Mas como que nós lidamos com essas verdades? Esse é o ponto que eles estão colocando aqui para nós, né? Como é que vocês entenderam isso aqui? Alguém gostaria de fazer um comentário? Interessante, é instigante essa situação, né? Porque ela estava quase um espírito feliz. Né? Lembra que nós começamos estudando sobre os espíritos felizes, agora nós estamos estudando sobre espíritos medianos, que se casa muito com a gente. Eu acredito que a maioria de nós aqui, eu não estou falando de mim, a maioria de nós aqui está mais ou menos
né? Como espíritos medianos, nós temos ainda as nossas dificuldades, nossos apegos, né? Mas não estamos praticando nenhuma ação assim de grandes, que traga grandes consequências de crueldade, tudo, né? Como nós vamos estudar mais na frente, a gente for estudar sobre os espíritos sofredores, né? A Nilza perguntou. Pois não, Nilza? Então, Antônio, eu estava pensando aqui que você falou, né? Do jeito que ela estava, ela não se preocupava, como é que ela fala aqui? Ela não se preocupava com a vida futura, mas ela tinha um. Eu acho assim que todos nós que estamos num patamar de vida, né? Porque cada um é cada um, né? Às vezes a gente tem uma intuição e a gente ainda está naquele plano, né? Está entrando no. E a gente vai começar, que nem a gente hoje está estudando, a gente está se preparando e está acreditando na vida futura, né? Mas já passamos por um tempo em que a gente sabe que tem algo mais, mas não sabe o que é direito. É uma intuição, né? Eu acho que é isso, porque no fundo a gente tem alguma coisa marcante dentro da gente, porque eu me lembro quando eu era nova, eu tinha o que era menina, e, e eu era da Igreja Católica. Só que eu já acreditava no espírito, porque inclusive eu tinha mania de escrever umas histórias, e as minhas histórias eram espíritas. Era muito engraçado. Eu falava, mas como é que eu fui escrever isso aqui? Falando de espírito, aquela coisa, sabe, acontecendo dentro da casa, que as coisas sumiam. Eu nunca tinha lido o livro do Kardec. Nada, nunca ninguém tinha falado para mim, né? Mas eu já tinha isso, eu acho que a gente traz, né, alguma coisa, mas esquece, né? Eu acho que essa mulher também, ela já tinha uma certa É, um é um espírito bem, conhecimento, né? é um espírito bem evoluído, né? Te ver aqui, né? Mas É eu acho isso. que tem uma mensagem muito importante para nós aqui, para a gente pensar, na minha percepção, né? Que ela coloca assim, todos os seus pensamentos, só um minutinho, ele mudou. Todos os seus pensamentos se dirigiam à vida presente, a que se prendia, sem que tivesse medo da morte. No entanto, sem buscar os prazeres materiais, mesmo porque sua vida era muito simples. Com tranquilidade, privava-se do que não podia obter, mas possuía um sentimento inato do bem e do belo que estampava até nas pequenas coisas. Queria viver mais por seus filhos que por si mesmo, por sentir que lhes era necessária a sua presença. É porque se agarrava à vida. Então, ela tinha um foco na vida presente, né? Conhecia o Espiritismo sem o haver estudado profundamente, interessava-se por ele, mas não chegou a fixar suas noções acerca do futuro. Para ela era uma verdade, mas que não lhe deixava nenhuma impressão profunda no espírito. Isso aqui que eu fiquei assim, intrigante esse negócio, né? Ela dizia várias vezes, né? Preocupado com Ela estava presa, né? né? Presa aqui no nosso plano, é isso que eu entendi, né? O bem que fazia era o resultado de um impulso natural, espontâneo e não motivado pela ideia de recompensas ou penas futuras. Ótimo. Já de muito antes, seu estado era desesperador, de modo que se esperava vir a partir a qualquer momento. Ela mesma não tinha mais ilusões. Achei interessante isso aqui também, que você vê que São Luís, que foi o rei Luís XIV, né? São Luís que é colocado aqui é o rei da França, né? E ele trabalhou muito na codificação da doutrina, né? Tem muitas mensagens de São Luís, né? No livro dos Médios, no Evangelho. É interessante que depois ele vai discutir esse negócio, né? Dela ter
ela ter ganhado um pouco de vida, né? Ganhou 3 meses de vida quando ela quis esperar o marido chegar em casa também. Outro negócio muito interessante, né? Significa que era uma pessoa muito apegada à vida terrena. Isso é ruim? Será que a gente ter esse carinho com a família, essa preocupação com os filhos, isso é uma coisa... Isso que eu fiquei pensando aqui. Esse é um ponto. Os filhos dela eram pequenos, né? Pequeno. E ela queria orientar de como proceder, né? Caso ela... Porque eu estou encafifado com essa... Isso já é um sofrimento, né? Eu estou encafifado com essa mensagem. Isso aí já é um sofrimento. Eu fiquei também, porque ela teve 3 meses. Parece que se ela morresse antes, né? Ela esperou o marido voltar e disse que morreria, mas ela estava preocupada, apegada aos filhos, né? Eu estava pensando sobre isso também, porque se os filhos fossem maiores, eu acredito que para mim, seria um apego. Mas como os filhos eram pequenos, é aquela preocupação de mãe, né? Que carrega sempre, né? Vai deixar o filho, quem que vai cuidar, né? Porque o próprio Cossandro lá, que é espírita e psicólogo, ele fala uma coisa que mexe com a gente. Ele fala que a melhor mãe é aquela que o filho não precisa mais dela, né? É sinal que ele ficou responsável, soube se virar, a mãe criou ele tão bem que ele sabe se virar e não precisa ficar na barra da saia da mãe, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, é meio pesado quando fala que... Vocês que são mães, né? Vocês vão compreender isso melhor do que nós aqui. Os pais, né? Mas é uma coisa para se pensar, porque o filho a gente cria mesmo para o mundo, né? São flechas, né? Como eu falei para o Alexandre outro dia, que a gente tem essa coisa do ninho vazio quando eles saem de casa, mas quando eles estão já adultos, nós precisamos desapegar deles, né? E é um apego, porque eles estão se virando, porque um dia a gente vai, eles vão estar tendo que se virar. Agora, quando é pequeno, que nem aqui, eu acho que foi permitido que nem falam, né, que é um prolongamento. Um prolongamento. Mais 3 meses. Eu acho que ela precisava, porque se ela desencarnasse desse jeito, ia ser meio complicado. Talvez os espíritos estavam vendo uma problemática. Isso aqui isso que ela relata aqui. Fui para junto deles assim que eu deixei o corpo. Isso é um problema. A gente sabe disso, né? Nas reuniões mediúnicas e tudo, que a presença... Depende, não? Depende da evolução do esse aqui é a luta, né? Essa aqui é a luta. Né? É que a gente só está vendo o lado dela, um pouquinho aqui. E a história do filho, do marido? Onde está? Aí não dá para a gente emitir qualquer, né? Em questão de aprendizado. Não, vejo muitas vezes pais sofrendo muito, que os filhos fizeram escolhas diferentes do que eles acham que é certo. Mas esse eu não tinha pegado isso, que foi junto, ela foi para junto deles, logo em seguida, quer dizer, eu estava pensando que ela tinha desencarnado, mas ela teria algum filho já desencarnado. Então, ela ficou junto na Terra, na crosta terrestre. Junto aos encarnados. Ao encarnado. Tá. Confortai meu pobre marido e velai para os meus filhos. Foi para junto deles. Assim que deixei o corpo. Né? Você vê como é que era a pegada? É um apego, né? É um apego complicado. Eu lembro uma vez, que a gente estava muito preocupado com o nosso filho, pensando, né? Eu lembro que o orientador do centro falou assim: eu vou falar só uma coisa para você. Antes dele ser filho de vocês, ele é filho de Deus.
Então, você acha que você consegue amar ele mais do que Deus? Eu acho que não, né? Verdade. É a confiança, né, que a gente tem que ter. Nenhum de nós vai amar o filho mais do que Deus, é impossível. Estamos falando do pai. Então, a gente muitas vezes não confia que Deus está cuidando dos nossos filhos. Ele é pai Isso. antes da gente. Me deu um nó na cabeça, mas valeu. Foi uma ajuda boa. É que a gente tem mania de estar no controle das coisas, né, Antônio? Nós ainda temos essa mania de controlar tudo, mas se a gente for confiar mesmo, a gente sabe que tem muita coisa por detrás, trançando o nosso caminho, mandando você ir para um lugar, para o outro, tudo comandando, assim, tudo muito por Deus. A gente tem que confiar, né? É difícil confiar. Nossa Senhora. Aí ele coloca, parece-nos que sua perturbação não foi, não. Nós estudamos muito sobre o passamento, a perturbação que os filhos têm, ela já, de pronto, ela já pulou para casa, né? Aí, ela não teve. Não, porque é um espírito desapegado de questões sensuais, de questões materiais. A preocupação dela é com os filhos e com o marido. Isso aconteceu no dia seguinte da morte dela. Olha só, é raro você chamar um espírito, ele responder logo no dia seguinte. Então, lúcida, né? Só espírito feliz, ela não está nesse plano feliz, ela está no mediano, né? Eu achei intrigante essa mensagem. Se bem que essa escala de mediano tem mediano, quase feliz, e mediano que está lá perto da perturbação mesmo. Né? Curiosa essa mensagem. Muito, muito rica. Sim, é porque uma parte dela já estava bem evoluída, assim, né, na parte, mas ela tinha o apego com os filhos, o marido, e isso estava, ela já ficou, né? Eu fico pensando, não é que é essa coisa do apego com o parente, com os filhos. Ai. Eu fiquei aqui intrigado também, porque, enfim, qual foi a causa dos seus longos sofrimentos? Ela pediu um tempo. Um passado terrível. Mas quando ela pergunta depois lá na frente, ela fala porque ela não entendia o sofrimento da mãe. Né? Isso. E aí nós é verdade. Eu fiquei pensando nisso aí também. Falei, pera lá. Que são atitudes que a gente tem, você está reclamando à toa, né? Eu falei, quantas vezes eu já falei isso? O Pai do céu. Acho que lá, o Fábio levantou a mão. Vamos lá, Fábio, porque esse negócio está danado. Então, essa questão aí do apego dela é uma questão intrigante. A gente precisa também pensar que naquela época, né, século XIX, aí, a criação dos filhos era uma obrigação praticamente toda da mulher. Isso. Né? Então, a esposa, ela tinha que cuidar do marido. Qual era a obrigação dela? Cuidar do marido e cuidar dos filhos, e cuidar da casa. Ela não tinha uma preocupação. Não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou trabalhar. Não, a obrigação da mulher era exclusiva. Cuidar da família, marido e filhos, né? E da casa. Então, talvez aí o apego que ela falou assim, olha, eles não estão preparados, meu marido não está preparado para cuidar dos meus filhos. E eu vou embora. Por isso que ela falou, quero que esperar ele voltar para passar umas orientações para ele. Isso mesmo. Muito bem ponderado, Paulo. Legal. Eu pensei assim, eu acho que talvez aí justifique-se o apego dela e outra. A gente está falando no dia seguinte ainda da morte dela, e não tempos depois, né? Muito bom. Era isso que eu queria colocar. Parte da charada. Isso foi uma preocupação caridosa, né? Não foi apego, no caso. Ele fala até ali que ela é quase um espírito feliz, né? Isso mesmo. Muito bom. Um mês após a morte, né?
Ela pediu um tempo para relatar o que tinha acontecido no passado, Europa. Vê a importância das preces, né, gente? Também aqui outro ponto. Ela agradece pelas preces, pela vibração, né? Ela diz, sofri muito, mas meus sofrimentos foram amplamente compensados. Mas pede para eles continuar orando por ela, né? Isso é uma das coisas importantes, né? Quando a gente não esquecer de orar. Às vezes a gente vai esquecer, o tempo vai passando, né? Mas é isso aí. O Espírito relatando algo muito importante. Aí, foi permitido a ela estar muitas vezes perto dos meus perigos. No primeiro dia ela foi lá, eu acho que foi por conta mesmo, né? Depois ela passou a entrar na disciplina, né? Acho que foi um dia, né, Antônio? Acho que foi o primeiro dia que estava ainda Cheguei. Estava latente. Não, você imagina o desespero? Que o marido provavelmente não era médium, né? Como é que ela ia se comunicar com ele? Né? Isso é outro pepino também, né? Os espíritos reclamam muito que ele fala e ninguém escuta, né? Fala. A pessoa não está me ouvindo, eu bato na porta, não abre a porta. Está lá na frente da casa, não entende por que ninguém vem falar com ele. É esquisito mesmo. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, foi difícil, né? Porque ela teve AVC, ela ficou no hospital. No dia seguinte, ela tinha o quarto dela e eu morava com ela. E eu estava atrás da janela do quarto dela, conversando com a minha irmã, essa que faleceu agora. E a gente estava falando, nossa, conversando sobre ela. De repente, a janela deu uma pancada, e nós até ficamos assim, que é isso? Não tinha pedra, não tinha pau, não tinha nada dentro de casa, e nem para fora. Mas foi uma pancada, eu falei, será que ela está aqui, está querendo falar com a gente? Ruído seco, né? Olha só. Isso. Ruído seco. Foi assim, deu para perceber que ela estava ali perto da gente, porque ela ficava preocupada, né? O problema da família, né? As perdas. E ela morreu preocupada. Então, nós estávamos falando dela, eu acho que ela queria falar, mas eu não pude falar nada, mas eu senti que era ela. Olha, esqueci. São coisas muito, muito, muito fortes, né? A ligação de mãe e filho é algo que não dá para descrever, né? Você vê que ela ficou presa ao corpo, sofrendo pelo amor que ela tinha aos seus, né? E o Fábio matou a charada, porque realmente a responsabilidade da mulher, ainda até hoje, né? Não vamos nos iludir, não. A mulher tem um papel muito central na família, né? Somente nós que trazemos muito da cultura italiana aí no nosso meio, né? A mãe italiana, então, nossa senhora. É igual galinha com os pintinhos. E português também, viu? E a cultura portuguesa também é muito, muito centrada na mãe. A cultura... É muito família. A cultura inglesa, a cultura americana, né? Ela é muito assim, de botar o passarinho fora do ninho quanto antes, né? Mas a cultura portuguesa, a cultura italiana, a gente é muito de manter os pintinhos quanto que der no ninho. Isso é muito da nossa cultura. A gente dorme, né? Muito comum, né? A gente traz, a criança está chorando, você levanta, vai lá com o dia. O americano não é muito assim, não. É frio, né? Eles são mais frios. Só é uma visão diferente. É uma visão diferente. Eles amam os filhos e tudo, mas tem uma visão diferente também. Muito interessante. Essa mensagem é muito rica, gente. Mexe com a gente, né? Porque a gente ama, a gente se apega. Eu fico pensando. Não é bolinho, não. Não é, não.
Aqui. Ai de mim, meus bons amigos, se eu tivesse ouvido com imensa mudança a minha vida atualmente. Ela frequentava um grupo. Ela conhecia o Espiritismo. Né? Ela não aprofundava. É verdade. E essa é uma preocupação que a gente tem, né, nesse trabalho de estudo e coisa, que nós estamos estudando junto, aqui não tem professor, né? É que ouvir é diferente de escutar. Então, ela não ouvia, ela escutava, mas ela não... Ela cuidava da casa, né, dentro daquela perspectiva que o Fábio colocou. Era... Esse estudo que nós estamos fazendo no livro Céu e Inferno, eu vou até passar para vocês uma palestra do Décio Andoli sobre o céu e o inferno. Eu achei muito interessante a perspectiva dele. Vamos dizer assim, ele sai do contexto, ele sai do escrito do livro, mas ele traz o contexto do livro de uma maneira muito interessante. Vou passar para vocês, se tiverem interesse. Achei muito rico. Décio? Como é que é o nome dele, Antônio? Décio? Andoli. Ele é ótimo. Tá. Eu já ouvi uma palestra dele. Ele tem um falar muito simples, muito objetivo, muito inteligente. Ele trabalhou muito com a Marlene Nobre, né? Ele é médico, né? Já escreveu vários livros. Ele é gastro, né? Ele é gastro. É muito interessante. Já que nós estamos estudando isso para trazer isso para as nossas vidas, né? É bom. Principalmente quando a gente for, né, daqui, a gente está mais preparado, dá menos trabalho, né, na reunião mediúnica. Muito bom. O que ficou ainda para resolver foi a questão que o Faustinho deixou, né, no fim, no cego, que ficou difícil para decifrar como... Essa daí está difícil. Eu conversei, né? Quem foi? Eu conversei com o Eite. O Eite teve um palestrante, não sei se o Fábio vai lembrar, eu não estava ainda no nosso cantinho, teve um palestrante cego lá no nosso cantinho, né? Eu só não perguntei para o Eite se ele era cego de nascença ou se ficou cego após. mesmo. Eu esqueci de perguntar, mas disse que ele falou que sonhava imagens, ele não sonhava só em sentir as coisas, como um cego, né? Ele via as coisas no mundo espiritual, ele sonhava com imagem. Mas eu esqueci de perguntar ao Eite. Não tem, porque tem diferença, né, Antônio? De nascença, a pessoa não tem uma noção. Era adquirida, né? Eu não sei se o Fábio chegou a lembrar desse palestrante. Você lembra, Fábio? Não me lembro, não. Eu vou voltar a conversar com o Eite. O Eite falou que... mas eu esqueci, porque como lá a gente não pode ficar conversando muito, que tem o trabalho, tem as coisas, que eu estava comentando sobre essa pergunta do Fausto, né? O Faustinho deve lembrar, não? O Genivaldo ali. Eu acabei não trabalhando nesse assunto, eu vou escrever com o Eite. Eu estou tentando, eu não achei, gente. A única referência que eu achei foi sobre as sensações do espírito e tudo, mas eu não achei nada taxativo. Cego de nascença, eu só achei no Evangelho segundo o Espiritismo a questão do cura das, né, que estava curando aquela mocinha que cega, né? E ele fala com ela assim: você quer trocar essas visões celestiais que você tem com a visão menos digna aqui da nossa vida terrena, né? Então, eu lembro só disso lá, mas não diz taxativamente se ela era cega de nascença, se foi adquirida, nem não conta também. Então, eu não consegui. A hora que eu estou quebrando a cabeça com essa questão. Eu assisti uma palestra outro dia de uma senhora de uma rede espírita, e estavam questionando isso daí. E ela também, eles estavam em dúvidas, inclusive era uma que está nos Estados Unidos, é espírita também, estava dando uma palestrinha. Aí foi falado sobre essa coisa de quando a pessoa é cega, ela acaba aperfeiçoando outras sensações
pelo próprio fato de não enxergar. Então, é onde ela pode até ver, questionar isso daí, mas também ficar em dúvida. Também é um assunto bem polêmico, viu? Tem Eu vou ver casos, se eu acho, eu mando para a Claudinha. tem casos que é relatado na revista Espírita de pessoas encarnadas enxergando com outras partes do corpo, enxergando pelas costas, com a mão, porque o espírito ele enxerga em todo, né? Então, tem relatos de encarnados enxergando assim. Agora, a questão do cego, ele já enxergou um dia. Esse é o ponto. São Como várias encarnações, não é? ele já enxergou um dia. Várias encarnações. Ele não está enxergando nessa. Então, ele pode trazer reminiscências de quando ele enxergava em outras vidas. Agora se é uma expiação, né, pode ser que não seja dado a ele essa possibilidade de enxergar, ter visões ao sonho. Né? Ou até de o cérebro dele conseguir guardar essas visões também. Porque essa parte, vamos dizer assim, porque na realidade é o seguinte, o nosso cérebro é como um aparelho de televisão e um gerador. A mente é que, por exemplo, nós temos a transmissão. A mente faz a transmissão para o cérebro. Se o cérebro está bem, ele vai, é como um aparelho de televisão, ele vai pegar essas imagens da mente do espírito. Isso. O cérebro nada mais é do que um aparelho. As memórias, né? É um aparelho. Mas quem pensa, quem faz tudo é o espírito. É isso que nós temos dificuldade. O cérebro... E o perispírito também tem uma função, viu, Antônio? Eu acredito que o perispírito está meio... Ele passa as sensações, passa até, acho que as imagens. Porque eu me lembro que você fecha... da mente. Tudo vem da mente, né? Do pensamento. Tudo vem do espírito, da alma, né? Tudo vem da alma. Porque o perispírito é matéria ainda. É matéria, mas... por exemplo, quem pensa é o espírito. Quando nós nos tornamos espíritos puros mesmo, crísticos, nós vamos perder o corpo, o perispírito. Nós não vamos ter perispírito mais. Isso. É outra coisa também complicada para a nossa cabeça. Porque o perispírito só fica o planeta Terra, não é? Tem uma ligação para poder encarnar num planeta, num outro planeta, aqui na Terra, não é? O espírito assume só a Terra. A materialidade do meio que ele está. O planeta pois é, que ele está. Quando ele vai ficando mais puro, o perispírito ele também vai se equalizar, vai ficando tudo refinado, né? Uma centelha. E a gente, como está na Terra, ainda traz muitos resquícios, né? Eu tenho a impressão que eu falei até para o Eduardo isso. Eu acho que é porque ainda traz lembranças, reminiscências de outras Nós vidas. temos Eu acho ainda, que tem isso. Quer ver uma coisa do nosso atraso? É a gente ter corpo causal. Corpo causal é o que guarda todas as falhas que nós cometemos, que ainda não corrigimos. Então, nós temos o chamado corpo causal. À medida que a gente vai nos purificando, esse corpo vai sumindo, o perispírito vai tornando menos denso, até o dia que a gente não precisa nem de perispírito. É lógico, por exemplo, a Jesus reencarnar aqui na Terra, ele teve que descer muitos planos, levou muitos anos, milhares de anos, para ele poder reencarnar na Terra, para ele poder voltar a ter um corpo. Você imagina o sofrimento para Jesus, né? Esse desce andou ele e fala assim, é como você ter um pé 42 e calçar um sapato 36. O dia que ele desencarnou, eu acho que foi o melhor dia de Jesus, o dia que ele desencarnou, porque ficou livre desse sapato 36. Quer dizer, ele não precisava de corpo, né? É verdade, viu? O espírito de luz tem que reencarnar no planeta há 2.000 anos atrás. É que nem quem vem em missão, né, Antônio? Quem vem trabalhar na Terra ainda tem, assim, já teve uma vida lá em outro plano e vem e fica com aquela coisa, assim, que dá uma saudade, quer ir para um lugar, não sabe aonde, não está bem na Terra.
Está fazendo as coisas, está resolvendo tudo, como uma missão mesmo. Mas sente saudades de um lugar que ele tem. Eu imagino que não vê a hora. Mas esses espíritos têm a possibilidade, durante o sono, de voltar aos planos que ele pertence, né? Isso alivia o sofrimento. Mas não é fácil, não. Mas voltando a dona Ana aqui, danadinha, né? Uma mãe mesmo. E ela prolongou os sofrimentos dela, né? Interessante. Ela coloca, aí eu achei interessante essa explicação dela, né? Estou pronta para vos fazer a confissão. Desprezei o sofrimento alheio. Esse foi um pecado dela, hein, no passado. Hein? Vi minha mãe sofrer sem dela piedade, chamando de doente imaginário. E a gente tem que tomar um cuidado que a gente fala isso. A pessoa está lá passando um perrengue danado. Você cuida da sua mente, isso é bobagem, imagina. É psicológico. E ria dos seus lamentos. Olha que interessante uma coisa que ela falou aqui, que ela mimava os filhos, né? Mas agora ela está vindo para inspirar eles a seguir a estrada que lhes indica agora o Espiritismo, né? Para poder eles terem uma vida de paz, né? Vocês já observaram um negócio? Tem muitos espíritas, trabalhadores espíritas, que os filhos não seguem o espiritismo. Né? Já observaram isso? Não seguem. Sim. E tem problema? Eu acho que não tem. Eu acho que a sementinha está plantada. Porque aqui em casa, meus dois, a gente fazia evangelho no lar, eles participavam, depois, quando começaram a crescer, já ficou difícil. E cada um, ele deixou assim, eles decidirem o que eles iam seguir. Um quis se batizar na católica, porque não, mas ele é espírita hoje, mas daquele espírita mesmo, e o outro também. Só que é assim, você conversa com ele, você percebe todas as ideias que eles têm. Essa que a gente está falando, é engraçado, fica na pessoa, sabe? É uma coisa, bem a sementinha. Agora, vamos lembrar a sabedoria de Kardec, hein? É fora da caridade que não há salvação. E ele faz um trabalho maravilhoso, que ele fala assim, quem é fora da igreja, ele explica, né? E fora da verdade. Ele trabalha esses dois temas para chegar na fora da caridade e na salvação. Ele explica a diferença. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque não é no espiritismo que está a libertação. Ele é um meio da gente chegar mais rápido à compreensão, né, da questão da caridade nas nossas vidas. É um instrumento muito bom, mas ele não é o fim. É algo muito delicado, né? Muito delicado. A vida né? Delicada, toda a vida. A gente está quase chegando lá. Esse foi, já deu. Aí. Nossa, já deu. Deu 21 horas. Ô, Nilson, você não escapa agora, não, hein? Sinceramente para nós, hein? Você faz, Tá bom. Faço sim. Então, vamos agradecer esse momento que a gente passa junto, discutindo, refletindo, tudo essa vida, né? Que a gente está trazendo e aprendendo. É um aprendizado aqui muito grande, só temos gratidão. Pedir à equipe espiritual da nossa casa, a Jesus, nosso amigo, o Pai maior, que nos sustenta, e compreensão dos nossos tropeços ainda que a gente tem, pedindo sempre que nossa boca fala do que está cheio o coração, mas que traga sempre amor, né? Amor mesmo, porque não podemos desanimar o nosso próximo com as nossas lamentações. Às vezes alguém está sendo desanimado por uma coisa que a gente fala, como disse hoje, não seja a garganta
um túmulo, né? E que acaba enterrando muitas coisas boas. Então, assim, com todo o entendimento de hoje, quando primeiro estudo das cartas de Paulo, e com esse do céu e inferno, possamos refletir e continuar levando as nossas orações, e ao dormir podemos entender mais ainda as coisas que não entendemos hoje aqui. E assim oferecemos ao irmão mais necessitado da nossa casa, a sala 1, que possa receber a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, entregues às tentações e livra de todo qualquer mal. Assim seja.